Saudações meninos e meninas! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito da nova série da Netflix, Bom Dia Verônica. Antes de mais nada, quero pedir a vocês todos que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários e digam se vocês gostaram de Bom Dia Verônica, se vocês assistiram, se não assistiram, se vocês leram o livro e vamos nessa! Bom Dia Verônica é uma série original Netflix baseada em um livro made in Brasil, um livro escrito por uma brasileira. E o que, de saída, eu posso dizer que é algo muito importante para a produção audiovisual aqui do nosso país e também, por que não, para as produções literárias aqui do nosso país. Eu que tenho o sonho de trabalhar com isso, tanto com produções audiovisuais quanto com literatura e outras mídias. Sei o quanto é difícil num país que nem o Brasil, que não tem indústria para essas produções, conseguir fazer um projeto desse crescer tanto assim. A série foi até bastante elogiada pela crítica, vi muitos sites e muitos canais no YouTube especializados elogiando a série, elogiando o resultado da série. E eu resolvi assistir, maratonei os 8 episódios de Bom Dia Verônica. Lembrando que o vídeo vai ter alguns spoilers, então por favor sigam com cautela. Se vocês ainda não assistiram a série, peço que vocês assistam ela. Bom Dia Verônica é um suspense bastante sombrio, bastante interessante. Ele tem muito do que já foi feito em produções do David Fincher, por exemplo, em algumas produções europeias. Ele tem uma roupagem desse suspense sombrio, como por exemplo Seven ou Zodíaco, só que com a cara brasileira. A gente tem certas situações e certos eventos que ocorrem ali que a gente está bastante acostumado. Nós aqui brasileiros nos sentimos em casa assistindo isso na série, porque são coisas que a gente vê, são coisas que a gente presencia. E eu acho, começando, primeiro eu vou colocar os pontos positivos que eu achei de Bom Dia Verônica. Primeiro de tudo, como eu já falei, eu acho muito importante uma série dessa ganhar esse destaque. Primeiro de tudo, um livro com essa temática, que se passa 100% aqui no país, ganhar uma adaptação e a série ter respeitado isso tudo e ter sido uma série falada, comentada na crítica. Eu acho isso muito importante, porque infelizmente aqui no Brasil a gente vive muito tal do complexo de vira-lata. Muitas vezes a gente acha que não dá para fazer uma produção 100% brasileira, não dá para fazer um filme, não dá para fazer uma série, não dá para fazer um quadrinho, um livro, que seja, com cara de Brasil. E obras como Bom Dia Verônica provam o contrário. Outras obras em tempos anteriores também tiveram essa coragem, assim como Dois Coelhos, o próprio Tropa de Elite 1 e 2, os filmes do Zé do Caixão, que faziam isso lá nos anos 60. São filmes e obras bastante corajosos, ao meu ver, porque mostram, não, a gente não precisa ter esse medo e a gente não precisa mascarar a nossa vida cotidiana, a nossa vida de brasileiro, com uma roupagem americanizada. Não há necessidade disso, né? E eu confesso que eu ainda não li o livro. Em alguns canais e alguns críticos, como por exemplo no canal do Getro, eu vi ele comentando que a série deu uma personalidade a mais para a personagem da Verônica, e isso é um mérito da Taina Miller, uma ótima atriz, que inclusive está no Tropa de Elite 2 também. Eu acho que ela é realmente o carro-chefe ali, ela e um dos vilões, interpretado pelo Eduardo Moscovis, interpretado muito bem por ele. São os dois carros-chefes da obra, os dois carregam muito bem a carga dramática que a série pede. Então, realmente, talvez seja bastante do mérito deles, essa cara diferente e esse carisma a mais que a série acabou ganhando. Eu acho interessante a gente conseguir trabalhar temas polêmicos, e hoje em dia está cada vez mais difícil trabalhar certos temas dentro das produções do audiovisual ou na literatura, etc. Tá muito difícil a gente trabalhar, a gente esbarra em muitos problemas, tem certas vertentes da nossa sociedade que afirmam que a gente não pode tratar certos assuntos, outros que se sentem ofendidos quando a gente trata de certos assuntos. Então acho que no ano de 2020, que é quando eu estou gravando esse vídeo, em plena era do Twitter e das redes sociais,
tá realmente sim cada vez mais difícil de se tratar certos assuntos. Claro que eu também concordo que todos esses assuntos e todo e qualquer assunto polêmico a gente tem que tratar com respeito, a gente tem que tratar de uma maneira correta, para não ficar alguma coisa caricata, não ficar uma coisa de mau tom, ou simplesmente chocar por chocar, ou polêmica por polêmica, né? Mas a série trata de assuntos bastante polêmicos, que o principal é a violência contra as mulheres. E é outro ponto positivo que eu comento, que eu quero comentar da série, que é justamente essa coragem de mostrar esse tipo de assunto e de denunciar esse tipo de assunto, e que a série também é, de uma certa forma, uma denúncia para a maneira que as mulheres são tratadas, como, por exemplo, quando vão denunciar um agressor, ou quando vão denunciar uma violência doméstica, ou quando vão denunciar um abuso, alguma coisa, a maneira que elas são recebidas pela polícia, o descaso que essas instituições do Estado, que deveriam, né, servir de apoio, acabam tendo, né? O início da série, né, a motivação principal da personagem é justamente isso, essa revolta que ela fica com o descaso que essas pessoas, que essas mulheres sofrem. A série segue algumas narrativas, acredito, assim, de cabeça eu lembro, são três situações, três problemáticas principais. A primeira, de um homem que é um estuprador em série e um abusador de mulheres, que usa as redes sociais, usa um site, um aplicativo, sei, estilo Tinder, estilo par romântico, essas coisas, para conseguir conquistar mulheres, conseguir encontrar mulheres e abusar delas, vender as fotos delas nuas na internet. A outra narrativa é de uma conspiração dentro da política, uma conspiração que envolve os altos escalões do governo. E a outra narrativa, que é o principal foco da série, é a história do personagem do Eduardo Moscovis e da Camila Morgado, que interpreta a esposa dele. Ele é um assassino em série e ela, a sua esposa, que sofre violência doméstica, mas que por uma pressão exercida por ele, acaba ajudando ele a sequestrar as vítimas, sequestrar as mulheres que ele vem a torturar e a matar. Enfim, esse é o enredo básico de Bom Dia, Verônica. A partir daqui eu vou falar um pouquinho mais da trama, então, por gentileza, né, sigam com cautela, uma cautela maior ainda. Eu vou falar então também a respeito do que eu não gostei da série. Bom, acho que o primeiro ponto que eu quero levantar é justamente a parecência com obras que eu já havia visto no passado. Eu sei que isso é natural, até porque nós aqui no Brasil não estamos acostumados a desenvolvermos cinema de gênero, ou enfim, produções de gênero, nos últimos 10 anos que a gente vem trabalhando com isso, com suspense, com terror. Então eu sei que é natural, é normal a gente emular algumas coisas que a gente já viu em filmes orientais, filmes norte-americanos ou filmes europeus. Eu mesmo, quando estou escrevendo alguma coisa, quando eu desenvolvo os meus personagens, as minhas obras, eu sei que eu mesmo caio nesses clichês, de emular e de copiar algumas coisas que o cinema já fez antes. É natural porque, enfim, a gente está sob efeito dessas produções, a gente cresceu assistindo essas produções, e talvez muitas vezes a gente tenha uma ideia na mente da gente e não lembra, né? Ah, nossa, que ideia original, vou colocar ela no papel, vou colocar ela numa obra, vou começar a escrever um roteiro a partir disso. Quando na realidade é algo que já existe, só estava realmente adormecido lá dentro do subconsciente, né? Já me aconteceu, sem dúvida, já aconteceu com várias pessoas, eu tenho certeza que de repente estão me assistindo, que trabalham com isso. E eu acredito que tenha acontecido com a escritora e tenha acontecido com os desenvolvedores de Bom Dia, Verônica. Tem muita coisa ali que eu já vi em outras obras. Por exemplo, a motivação dela e a maneira que ela começa a agir nos últimos episódios é muito parecido com a trilogia Millennium, a estética da roupa da personagem. Até quero recomendar a trilogia Millennium, é um filme sueco, exatamente, do início, da metade dos anos 2000, fala sobre uma hacker que investiga, o foco principal dela é investigar e enfim, lutar contra conspirações do governo e contra a violência contra a mulher. Então aí a gente já nota uma grande similaridade com a Verônica, com a personagem da Taina Miller. Tem muito de Nikita do Luc Besson, sem dúvida nenhuma. Talvez, nessas obras que eu comentei, tanto a trilogia Millennium quanto o Nikita e
principalmente a trilogia Millennium, a gente tem uma preparação da personagem, a gente sabe que a personagem tem um certo treinamento, tem uma certa crueza nos seus atos. Isso é muito bem construído desde o início. Já em Bom Dia, Verônica, parece uma chave que é ligada dentro da personagem. Ela é uma escrivã, mãe de família, uma mulher revoltada com as injustiças da vida, sem dúvida nenhuma. A gente até suspeita que ela tem um treinamento, porque ela trabalha na polícia, né, na polícia civil, de qualquer forma. Só que isso parece uma chave que é girada lá dentro. E nos últimos 2 episódios, simplesmente ela vira justiceira. De uma hora para outra, ela virou uma justiceira que tem treinamento, que luta, que atira, que mata, que tá... Eu não estou dizendo que a personagem não poderia ter esse tipo de habilidade, mas o filme não parece preparar a gente de uma maneira tão convincente nesse sentido. Eu acho assim que faltou um pouco de preparação para a personagem acabar virando, né, uma justiceira, uma vigilante, como ela vira no final. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E outra coisa que dá para mencionar também foi justamente o final da trama, o final da temporada. Claro, eu não sei como é a comparação com o livro, eu não sei se o livro abrange toda a temporada, ou melhor, se a temporada abrange todo o livro. Eu já estou ouvindo boatos aí, o pessoal comentando que vai ter uma segunda temporada, até porque a série agradou bastante. Então talvez, né, numa segunda temporada a gente tenha uma resolução melhor daquela conspiração, porque eu sou muito fã de quando um filme não dá todas as respostas. Eu acho isso fantástico, eu acho que isso que me cativa em algumas obras, que eu fico pensando, eu faço as minhas próprias junções na mente, como é que será que aquilo ali funcionou e tal. Só que isso tem que ser feito de uma maneira bem montada, isso tem que ser feito de uma maneira convincente. Já em Bom Dia, Verônica, parece que a coisa vai ser resolvida e simplesmente no final a gente sabe que tem uma grande conspiração, a gente sabe que tem um orfanato que cria crianças desde pequenininhos, né, desde de pequeno, para se infiltrarem em certos meios da sociedade, em certos cargos de importância da sociedade, e com isso, né, acabando com o tempo eles vão dominando, né, o Brasil, dominando o mundo, etc. A gente entende isso no final, a gente sabe que tem isso, mas a gente não consegue ficar sabendo qual é a relação dessa conspiração, desses Illuminatis, né, com o personagem do Eduardo Moscovis. A gente até suspeita que eles tenham uma certa conexão, que o personagem dele, esse assassino em série, tenha sido criado ali também, alguma coisa assim, mas a série nunca deixa claro isso e nunca faz, de fato, diretamente essa conexão. Como eu disse, acho interessante tu não dar todas as respostas, até porque, obviamente, quando a gente escreve um livro, alguma coisa, ou quando se desenvolve um roteiro, a gente tem esse interesse, né? Tipo assim, não, eu vou fazer todo mundo ficar curioso para comprarem o material da segunda temporada, para eu ter, enfim, garantido, né, a venda da segunda temporada e manter o público engajado. Só que ali foi feito de uma maneira meio solta. Eu acho que, enfim, dá para falar que tem a ver com talvez uma certa falta de experiência dos brasileiros, de nós brasileiros, de lidarmos com esse cinema de gênero. Sem dúvida nenhuma pode ter. Tenho que colocar que é um ponto negativo que para mim ficou bastante gritante. No modo geral, eu daria aí uma nota 7 para Bom Dia, Verônica. As interpretações são realmente muito boas. É um grande marco para o audiovisual brasileiro, para as produções brasileiras, muito no sentido de dar oportunidades para futuros escritores, futuros desenvolvedores de audiovisual aqui do nosso país. Que a gente sabe que o Brasil está precisando melhorar muito nesse lado, né? Então, por essa futura possibilidade, né, que essas futuras portas que possa vir a se abrir para outras obras, eu acho que realmente a série deve ser muito elogiada e deve ser reconhecido o mérito dela. Mas é isso então, pessoal. Como eu disse antes, deixem aí nos comentários o que vocês acharam de Bom Dia, Verônica. Vocês gostaram Vocês gostaram da série? Vocês não gostaram da série? Vocês acham que podia ter sido colocado algo a mais? Vocês concordam com a minha opinião? Vocês discordam? Deixem então seus comentários, compartilhem o vídeo com os amigos e com as amigas, se inscrevam no canal e por hoje seria isso. Valeu!